Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Nós leremos os versículos de número 31 ao de número 34. Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 34, estas palavras do Senhor Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E o título desta mensagem, nesta manhã, é a fé e as ansiedades. Meus queridos irmãos, o Senhor está mais uma vez aqui nestes versículos, em particular este de número 33 e 34, dando mais uma vez um argumento para restringir a ansiedade na vida do crente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para este versículo de número 33 em particular. Veja comigo: mas buscai primeiro, diz o Salvador, o Senhor da glória, nosso Mestre, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é mais um argumento do Senhor Jesus Cristo para restringir a nossa ansiedade pela comida, pelo vestuário, pelo teto sobre as nossas cabeças ou pelas circunstâncias que nos tomam. O argumento do Salvador para restringir a nossa ansiedade. Se nós damos ao reino de Deus a primazia em nossas vidas, nossa ansiedade pela vida física será menor, será diminuída. Se nós damos ao reino de Deus o nosso coração e os nossos pensamentos, certamente a nossa ansiedade será muito diminuta. O Senhor, Ele passa a falar agora sobre um tema maravilhoso e um tema muito importante, sobre o reino de Deus. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Eu gostaria de me delongar alguns minutos neste tema, porque é de grande importância. O reino de Deus. Isso nos recorda que ainda estamos falando no contexto do Sermão do Monte, porque lá no capítulo 5, quando ele inicia as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele diz essas palavras no versículo 1: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso nos recorda que essas palavras do versículo 33 do capítulo 6 são dirigidas a crentes. O Senhor Jesus Cristo, ele reúne os seus discípulos naquele monte, as multidões se aproximam em derredor, ele se senta em uma pequena penha, na posição de um mestre, de um rabino. Ele dirige os seus olhos e os seus lábios, nos diz Lucas, de propósito, ele abre a sua boca. Lucas chega mesmo a registrar isso, e ele começa olhando para os discípulos, os 12, não somente os 12, outros mais, e começa a falar para eles este grande, imenso sermão, que é o Sermão do Monte. A maior palestra, se eu posso assim dizer, entregue à humanidade, o grande Sermão do Monte. Nós temos tentado esmiuçar este sermão e as bem-aventuranças, e eu lhe encorajo a voltar, se você não esteve aqui, no site da igreja e considerar as mensagens anteriores deste sermão, porque nós temos encontrado ouro de aluvião aqui, pedras preciosas, alimento profundo para as nossas almas. Mas o Senhor Jesus Cristo, eu volto a recordar, ele continua a se dirigir aos discípulos. É para a igreja que ele diz essas palavras: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos amigos, a palavra de Deus não possui qualquer consolo, qualquer alento para pessoas que estão fora do reino de Deus, para aqueles que perseveram em buscar este mundo, em permanecer neste mundo. Todo o consolo, toda a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui nestas bem-aventuranças, neste grande sermão, é dirigido a crentes em Jesus Cristo. Estes consolos de respostas à oração, das provisões necessárias para a vida,
de tanto cuidado, de tanta bênção espiritual, é dirigida a pessoas que um dia dobraram seu joelho diante de Cristo como pecadores arrependidos e se voltaram ao Salvador pela fé. E é isso que nós temos aqui nessas palavras do versículo de número 33 e 34. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas demais necessárias vos serão acrescentadas. São eles que pertencem ao reino de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas o que se entende por reino de Deus? É muito importante nós recapitularmos. Eu gostaria de gastar alguns minutos aqui. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17 e o versículo de número 20. Os fariseus tinham uma questão para o Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, capítulo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aqui está a resposta do Senhor Jesus Cristo. E todos sabem que os fariseus, que os judeus do período do Senhor Jesus Cristo, eles tinham uma concepção equivocada, errada, a respeito do que seria o reino de Deus. O reino de Deus, para os judeus daquela época, erradamente ensinado pelos rabinos, seria um reino político. Eu tenho mencionado isso tantas vezes. Seria um novo império, seria uma revolução social. Quando o Messias chegasse, ele seria um revolucionário social que libertaria os judeus da escravidão sob o jugo do Império Romano e traria de volta a era de ouro de Davi, prosperidade, riqueza, fartura, acabaria com as doenças e Israel seria um grande império, uma grande potência. Essa era a ideia equivocada sobre o reino de Deus que aqueles judeus tinham no período do Senhor Jesus Cristo. E por trás disso, desta mentalidade, que vem esta pergunta dirigida ao Senhor Jesus Cristo: quando, a época, em que período virá o reino de Deus? O seu ensino era esse: um império de conquista, de triunfo, de domínio, de fortunas, uma reforma política. Eles não entendiam, eles não compreendiam, eles tinham torcido o ensino da palavra de Deus, eles não entendiam as profecias que indicavam que o reino de Deus, quando chegasse, seria um reino espiritual, não seria deste mundo, não seria um reino de poder bélico, de transformação social apenas, ou sobretudo. Mas as pessoas teriam seus pecados perdoados, haveria reconciliação com Deus, seria um reino de salvação, seria um reino de vidas movidas, transformadas por Deus, e eles, muitas pessoas, entrariam na vida eterna, encontrariam reconciliação com o Senhor. E é com essas ideias sobre o reino de Deus, aquelas que eu descrevi, que eles perguntam ao Senhor no versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. O Senhor Jesus passa a lhes responder: quando chegaria o reino de Deus? E em sua resposta, primeiramente, o Senhor Jesus diz que o reino de Deus não será visto. Veja o versículo seguinte: o reino de Deus, respondendo, disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 20: não é um reino terreno. Você não vai poder ver o portal de entrada deste reino, os prédios, os picos dos prédios, os soldados. Você não verá, ele não virá com aparência terrena, como nós vemos na terra, entre os impérios, entre os reinos. Não será assim. Não será o reino de Deus como uma grande conquista militar. Não, o reino de Deus não será algo visível, algo visto pelos olhos nesse sentido físico, bélico, de poderio econômico e militar. Ele não será anunciado como um grande fenômeno, a nova potência que se levantou no mundo, como um espólio material, uma grande conquista de outros impérios, nada do tipo. E ele está ali dizendo que o reino de Deus não pode ser apontado. Veja, o reino de Deus é naquela cidade, é em Israel, é na América do Norte, o Novo Israel, ou qualquer coisa deste tipo, dessas fantasias que as pessoas constroem. Nada do tipo. Versículo 21, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está, observe agora, dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, isto é, ele já está aqui, ele já chegou. O reino de Deus já está em nosso meio. Os judeus perguntaram quando viria o reino de Deus. O Senhor Jesus responde: onde está o reino de Deus? Porque ele já está aqui, em vosso meio. O reino de Deus está em indivíduos, não em todos, obviamente, entre vós, não em todos vós. E é claro, já haviam crentes naquela época, não é?
já haviam pessoas salvas, já haviam muitos que esperavam a esperança de Israel e que tinham sido salvos pela fé no Messias. O reino de Deus já estava ali, porque o reino de Deus é composto de pessoas transformadas, de pessoas salvas. Então veja, observe, o reino de Deus está entre vós. E essa resposta do Salvador é uma maneira dele mostrar para aquela multidão e aos judeus que lhe perguntam que o reino de Deus, ou que todas as pessoas não pertencem ao reino de Deus. Ele está dentro de vós. Naquela pessoa, naquela outra pessoa, naquela pessoa ali, nesta pessoa aqui, o reino de Deus está aqui, entre vós. Não em todas as pessoas, mas dentro de certas pessoas. Este é o reino de Deus. E eles não entenderam, obviamente. Eles não compreenderam de cara o que ele queria dizer, porque na mente deles, eles esperavam por ouro, glória, poderio militar, tecnologia de última geração, coisas deste tipo, e um Messias da prosperidade, alguma coisa assim. Eles não entenderam. O reino de Deus entre vós, aqui nós, galileus, vestidos com essas roupas, pobre coitados de nós sobre o Império Romano, o reino de Deus já está aqui em nosso meio. E o Senhor responde. Eles perguntam quando, Cristo responde onde. O reino de Deus é formado, queridos amigos, por pessoas, mas o reino de Deus é um reino, e assim ele também é um domínio. Porque um reino é um domínio. Nós usamos muito a palavra domain, não é? Na internet. É muito diferente desse domínio da internet, um lugar ali. É um domínio de poderio. É um domínio feito por pessoas. São pessoas que estão sob o domínio ou governo deste domínio. São pessoas que se colocaram debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é você que nasceu de novo e que dobrou o joelho diante do Salvador e se colocou voluntariamente pela fé em arrependimento sobre o senhorio. E ali, no coração desta vida, entre vós, está o reino de Deus. O reino de Deus não são todos. Uma congregação como essa, nem todos estão no reino de Deus, nem em todos está o reino de Deus. Há pessoas que ainda, tristemente, se encontram fora do reino de Deus. Todas as pessoas que estão agora dentro do reino de Deus, um dia foram rebeldes. Eram pessoas que tinham tomado as suas vidas em suas mãos para viver da sua maneira. Eu quero viver aqui, eu quero viver em outro país, eu quero mudar para lá, eu quero ser solteiro, eu quero casar, eu quero me ajuntar, eu quero fazer do meu corpo o que eu quero, meu corpo, minhas regras, meu domínio. Assim eram pessoas antes da conversão. Elas tomaram as suas vidas, sua juventude, sua inteligência para viverem para si mesmos. Eu domino a minha vida, eu sou o capitão do meu destino, o Senhor dos meus dizeres. Eu ponho a mão no timão, eu determino, até um dia, quando elas reconheceram a sua rebelião e os seus pecados e disseram a Deus: Senhor, reina em minha vida, eu sou um pecador miserável e condenado, quem sou eu? Eu sou um pobre coitado, um dia eu irei morrer. Quando a luz deste mundo se apagar e a luz de um novo dia se acender, eu estarei em tua presença como um pecador condenado. E o que será de mim com todos os meus pecados, com todas as minhas mentiras, com todo o meu cinismo, o meu ódio, a minha incredulidade, a minha sensualidade? Salva minha alma, reina em minha vida, sê Senhor da minha vida. E ali se estabeleceu o domínio de Cristo, o reino de Deus. O reino de Deus é formado por conquistas. Certamente não é uma conquista com armas, não é? Quando você observa religiões e as pessoas são conquistadas pelo poder da espada e da arma, você sabe que este não é o reino de Deus. Recentemente, com minha esposa, estava assistindo um documentário sobre seitas. Quão triste ver seitas, não é? As pessoas são conquistadas não pelo amor do Salvador, não pelo perdão, mas são conquistadas pelo terror, pelo medo de certas coisas, o medo de certos líderes, de que saírem deste lugar, se fizerem certas coisas erradas, se não procriarem ali dentro uns com os outros, não terão a vida e o perdão, e se fugirem deste grupo, então estão perdidas e condenadas para sempre. Este não é o reino de Deus. O reino de Deus não é como uma seita, onde você vive pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. Não, o reino de Deus é o reino da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do medo, da opressão. Esse é o reino de Deus, querido. O reino de Deus é formado também por conquistas, mas é uma conquista no coração. Aqui está um coração rebelde. Aqui está um coração que diz: eu quero a minha vida para mim mesmo.
Não me interessa regras, não me interessa se há um Deus. Se há um Deus, eu prefiro que ele seja um tipo de Deus gênio da lâmpada, que só me socorra no momento da dificuldade, me ajude quando eu preciso, mas eu não quero estas coisas, não estou interessado, eu rejeito esta mensagem do Evangelho. Eu sou rebelde em meu coração em relação a Deus. Embora eu tenha um senso de que existe um Deus, ele colocou em mim a sua lei moral, eu me levanto contra estas coisas, eu trato da minha consciência, eu suprimo, eu abafo a minha consciência, e então Deus começa a trabalhar no coração. E então ele abre os olhos de uma pessoa, e a pessoa diz: mas eu sou um pecador. E você vem, e você se humildece, e você dobra o joelho, você busca e encontra um lugar de arrependimento, você é salvo para sempre, você confia em Deus, e ele se torna o teu Senhor, ele se torna rei em tua vida, e teu coração é conquistado pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, você é conquistado pela percepção de que um dia o Salvador foi àquela cruz do Calvário, de que um dia ele morreu em meu lugar, ele foi ali por mim, eu estava escrito em sua mão, assim por dizer, ele me conheceu por nome, por cor de olho, de cabelo, de pele, ele sabia quem eu era, ele foi àquela cruz não para morrer por um número genérico de pessoas, mas por pessoas específicas que ele amou. Você é tomado e conquistado pelo amor do Salvador. E você é liberto, e você é chamado da morte para a vida, por aquilo que ele fez pelos teus pecados. É um reino de conquista, o reino de Deus. E no que se refere ao reino de Deus, bem, eu te faço essa pergunta nesta manhã. Onde você se encontra? Onde você se encontra no que se refere ao reino de Deus? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Você está dentro ou você está fora do reino de Deus? Responda a si mesmo nesta manhã. Não permita que teus olhos pesem de tal forma que você nem mesmo perceba a seriedade destas questões. Onde você está nesta manhã? Dentro ou fora do reino de Deus? Eu sempre uso uma ilustração, eu gostaria de usá-la novamente. Se o reino de Deus pudesse de alguma maneira ser visto, observado com o olho, o Senhor Jesus Cristo diz, ele não pode ser visto assim como um poderio, não é? Mas se nós pudéssemos ver o reino de Deus, vamos ver de uma maneira ilustrativa aqui nesta manhã. Se o reino de Deus fosse, por exemplo, suponha que o reino de Deus seja uma linha, parece estranho, mas acompanhe a minha imaginação aqui nesta manhã. Suponha que o reino de Deus fosse uma linha fluorescente que andasse por essa congregação, brilhante, uma cor maravilhosa, grande, uma linha fluorescente. Por onde esta linha passaria aqui nesta manhã? Onde essa linha seria vista? Bem, essa linha nesta manhã, que é o reino de Deus, ela envolveria esta pessoa aqui, aquela pessoa lá, aquela pessoa ali não, ela passaria e circundaria aquela outra pessoa estaria fora, esta outra pessoa estaria dentro, ela se moveria em toda parte, o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vós. E eu lhe pergunto nesta manhã, onde você está no que se refere ao reino de Deus? Você está dentro ou fora? Deus sabe quem está dentro. Deus sabe quem foi marcado pelo sangue do Cordeiro nestes umbrais. Deus sabe quem já veio em verdadeiro arrependimento aos pés do Salvador e já entregou a sua vida em sincero e verdadeiro arrependimento. Eu posso ver o seu rosto e ver que você é um bom religioso, que você consegue mover os lábios e cantar durante o culto e falar as coisas que a gente quer ouvir. A linguagem de Sião você conhece, mas você está dentro ou fora do reino de Deus? Você já buscou um lugar de arrependimento sozinho? Você encarou os teus pecados diante do teu Criador um dia e veio a Ele, sem tentar demonstrar a ninguém, longe dos olhos das pessoas, num lugar tranquilo e solitário, e clamou por vida, por salvação. Você não esperou chegar a certa idade, você o buscou, você não esperou terminar certas coisas, você viu, eu sou um pecador, eu estou perdido, se eu morrer hoje, eu não tenho certeza verdadeira lá no íntimo do meu coração, se eu já passei da morte para a vida. Você já veio, você já encarou os teus pecados, você está dentro ou você está fora do reino de Deus, meu querido amigo, marcado por Cristo, e os frutos e as qualidades de um verdadeiro arrependimento se mostram em tua vida. Há uma vida transformada. Você pode sozinho nesta manhã testificar diante de Deus que
que você já foi salvo, que Ele te salvou. Uma coisa é querer ser salvo, uma coisa é desejar estar dentro, uma coisa é tentar se projetar para dentro do reino de Deus, vindo ao culto, cantando louvores. Outra coisa é pertencer ao reino de Deus. E essa é a grande questão aqui nesta manhã. Assim, esse é o reino de Deus. Ele não é feito de comida, ele não é feito de bebida, ele não é feito de vestir-se, ir para a igreja, usar sua roupa que só sai do guarda-roupa no domingo, de ter bons pensamentos, dar um sorrisinho no final do culto, bater um papinho e se mandar para frente da televisão, para o trabalho, o que quer que seja. Não! O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, queridos, é uma vida transformada. E este é o povo do reino de Deus, pecadores, que uma vez encararam seus pecados e se voltaram ao Salvador. Mas deixe-me voltar agora ao nosso texto nesta manhã, em Mateus capítulo 6. Ele diz no versículo 33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que palavras, não é? Tão profundas. Bem, o que nós estamos buscando? Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que nós estamos buscando quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça? Bem, depende de quem está buscando, é claro. O não convertido ainda, se você é uma pessoa não convertida, se você não pode afirmar no íntimo da tua alma salvação, para você buscar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar entrar no reino de Deus, é buscar a salvação deste reino, é buscar a justiça que Deus enviou a este mundo, a justiça que você não tem em si mesmo. Você não pode viver uma vida reta e agradar a Deus. Ele enviou alguém que viveu esta vida reta. Ele é a justiça, o Salvador. Buscar a justiça do reino para você é buscar a Cristo, é buscá-lo de todo o coração, é buscar a salvação, é buscar entrar para dentro do reino de Deus. Amigo querido, minha querida jovem, meu querido rapaz, tenha como teu alvo primordial, principal, salvação. Salvação. Dedique-se a garantir isso. Não permita que nada restrinja isso em tua jornada. Nada tarde que você fique de fora. Não permita que você fique de fora. Muito em breve o Senhor voltará. E se Ele não voltar em nossa geração, que eu creio ser muito difícil, Ele voltará muito, muito em breve. Da mesma maneira, quando você for chamado para a presença do teu Criador, você terá que entrar ali e prestar contas ao Senhor. Assim, prefira o céu, prefira as bênçãos da salvação em primeiro lugar, prefira um novo coração, prefira encontrar perdão. Faça disso o seu maior esforço, coloque nisso todo o teu pensamento. Quando você para ali no sofá, cansado depois do trabalho, e pensa sobre tantas coisas que você gostaria, mova estes pensamentos para buscar salvação. Inquiete o teu coração, não dê descanso à tua alma, até que você tenha certeza que você foi recebido para dentro do reino de Deus, que você passou da morte para a vida. Antes de qualquer ganho, busque a bênção maior, prefira o céu, a bênção da salvação, antes de qualquer prazer, carreira, filhos, projetos, vantagem, tudo que você almeje. Busque, diz o Salvador no versículo 33, primeiro o reino de Deus. E para você buscar primeiro o reino de Deus, é buscar salvação, é buscar o perdão de teus pecados e a certeza de vida eterna. Meu querido amigo, a religião não terá nenhum proveito para você no final da vida, se ela não tiver te conduzido a Jesus Cristo. Ter vindo a esta igreja nesta manhã, vir à noite, vir nas quartas-feiras, visitar uma igreja, não terá sido útil para você se você concluir os teus dias sem salvação, sem perdão. E este é o chamado do Salvador: buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Oh, meu querido amigo, se eu pudesse colocar estes pensamentos dentro da tua mente e eles pudessem descer para o teu coração e ativar a tua vontade, essas três partes da alma humana, mente, coração, afeições e vontade, para você entender que você não pode ser complacente com a tua alma e esperar que algo venha acontecer. Você deve buscar o reino de Deus e Ele te encontrará quando você o fizer. Esta é a lógica e o segredo de buscar a Deus. Não fique aí tentando decifrar, entender como é que predestinação
se junta com responsabilidade e arbítrio humano, o que quer que seja, você deve buscar, você deve orar ao Senhor, você deve clamar por perdão, e se você o fizer, Ele te salvará, e Ele te dará certeza de salvação, e Ele te trará para dentro do reino de Deus. Assim, o que é buscar o reino de Deus? Então, para quem ainda não experimentou conversão, é buscar a justiça, Jesus Cristo, vida eterna, certeza de salvação. E ele diz no versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus. Bem, para o crente buscar o reino de Deus, para aquele pecador vil, miserável, mau e rebelde, que buscou a salvação e foi salvo e transformado, buscar o reino de Deus para o convertido é buscar a sua justiça também, a justiça do reino de Deus. E neste caso, é uma justiça que é diferente da justiça dos gentios, que é a ansiedade por comida, por vestuário, por um teto, por essas coisas. Os seguidores de Cristo, diz o Salvador, devem buscar primeiro o reino de Deus, a justiça deste reino. Esse deve ser o nosso principal interesse. A palavra buscar aqui, ela traz intensidade. Ela dá a ideia de ser absorvido nesta busca. Perseverar em esforço em buscar o reino de Deus. Você poderia traduzir como esteja constantemente buscando o reino de Deus. Portanto, esteja constantemente pondo em primeiro lugar o reino de Deus. Para o crente, este é o significado. É dar a Deus e a nova vida que Ele te deu a prioridade. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 18, quando ele diz essas palavras: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isto é buscar o reino de Deus. É como o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Isto é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você e eu somos exortados aqui, após a conversão, a reconhecer a Deus como Rei em nossos corações. Esse é o reino de Deus. E a fazer tudo o que está em nosso poder para que Deus seja conhecido nos corações e nas vidas de outras pessoas. Bem, o reino de Deus e a justiça andam juntos, né? Observe aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Bem, como é essa busca pelo reino de Deus? É uma busca pela justiça do reino de Deus. Nós sabemos que tanto o reino quanto a justiça de Deus são dádivas a nós para a conversão. Como então nós podemos buscar estas coisas? Ao mesmo tempo, são coisas que se buscam, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você recebe o reino de Deus como dádiva, você recebe a Cristo, a justiça de Deus, como dádiva. Isso é implantado em seu coração, e uma vez que esta nova vida é recebida como um princípio de santificação, então a nova vida se torna bastante ativa dentro de nós, e santificação é o resultado desta nova vida. Buscar o reino de Deus, então, é buscar a santificação. É buscar a cultura deste reino, que é a santificação. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, nos versículos 12 e no versículo de número 13. Ele diz: porque Deus é o que opera em vós, aqui está a justificação que é dada como dádiva, o reino de Deus que é dado como dádiva. É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, ele diz. E no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, observe, operai a vossa salvação com tremor e temor. Buscar o reino de Deus é operar a sua salvação, é desenvolver a sua santificação com temor e tremor. Ele te dá isso na conversão como um princípio, então você opera este princípio com temor e santo tremor. É como essa busca, queridos. Essa busca é uma busca por santificação. Você busca isso. Você percebeu que santificação é uma busca? Deixa-me fazer um pequeno parênteses. Muitos amigos convertidos no meio pentecostal e alguns outros movimentos são muitas vezes levados por muitos anos
a imaginar que santificação acontece somente pela fé. Lhes é ensinado que salvação acontece pela fé, isso é verdade, isso é bíblico, e também lhes é ensinado que depois da conversão, santificação acontece pela fé. Você crê e você foi completamente santificado. Todo o resíduo do pecado foi removido de você. Mas isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Enquanto conversão, salvação, é pela fé somente nos méritos do Salvador, não é uma obra nossa. Santificação é uma obra nossa com a ajuda do Espírito Santo. Ele te dá o princípio, você opera esta salvação pela fé. Ele te diz, tira o pé do erro, você tira o pé do erro. Ele diz, desligue esta tela, não colocarei diante dos meus olhos coisa torpe, você o faz. Ele te dá o desejo, a vontade, e você responde. E assim você opera a sua salvação, e este é um sinal de que você passou da morte para a vida. Ele colocou o princípio em você, e você naturalmente responde. Mas se diante do pecado eu permaneço complacente, e diante da voz do Espírito eu permaneço complacente, acaso eu estou dentro do reino de Deus? Acaso eu passei da morte para a vida? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Você busca as coisas de Cristo, mas que as suas próprias coisas. Isso é operar a tua salvação que foi te dada quando você veio em arrependimento. E estas coisas, elas andam juntas. O reino de Deus e a sua justiça. Você confia na promessa de Deus? Você busca essas promessas, você confia nela. Buscai primeiro o reino de Deus. Você ora a Deus e a sua vida é caracterizada por oração. Você busca a oração. Você não espera que ela venha a você. Você para as coisas, você separa um momento e você ora ao Senhor. Você está buscando o reino de Deus. Você espalha a mensagem de salvação. Você busca fazer isso. Você carrega os teus folhetos no carro, na bolsa. Você para diante das pessoas que estão ao teu lado e você conversa com elas e espalha o evangelho da graça redentora. Você está buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, propagando o reino de Deus. E você tem gratidão. E você faz obras que glorifiquem a Deus e que beneficiem os outros. Você busca isso, você faz isso. E você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. E você vive em relação à vinda dEle. Você vai se desenraizando mais e mais neste mundo para viver para o teu Senhor. Isso é buscar o reino de Deus, as coisas do reino de Deus. E o que é maravilhoso, sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, é que enquanto estes crentes, você está buscando o reino de Deus, ativa, conscientemente buscando o reino de Deus, o Pai Celestial vai acrescentando comida, bebida, teto, vestuário, um marido, uma esposa, proteção para os filhos, filhos e filhas. É isso que ele está dizendo aqui. Observe novamente a lógica do reino de Deus. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, desta maneira que eu tenho tentado descrever aqui, e a sua justiça, o evangelho, a santificação, oração, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Versículo 31. Não andeis inquietos, pois, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Estas coisas serão acrescentadas. Essa é a lógica do reino de Deus. Você já percebeu que o reino de Deus é espiritual? Enquanto por um lado, no movimento pentecostal, neopentecostal, o reino de Deus não é aquela ponta mística extremada, que não tem qualquer razão, cérebro ou mente, parece apenas. Também não é aquela outra ponta extremada, que é somente uma doutrina fria e não tem o Espírito de Deus. Não é uma mistura também dos dois, não, nada do tipo. O reino de Deus, ou a vida cristã, é uma vida no Espírito. É uma vida que, conforme você crê na palavra de Deus, busca o reino de Deus, as demais coisas, espiritualmente, o Senhor traz de uma maneira misteriosa. Mas aquele que manda chuva e sol sobre bons e maus, aquele que alimenta os passarinhos que não tem celeiro, nem plantam, nem conhece técnica nenhuma de plantação, e veste os lírios do campo, ele alimenta você
Ele provê para você e Ele traz as demais coisas que Ele sabe que você necessita. Essa é a lógica espiritual do reino de Deus. Agora veja como nós contradizemos isso aí e murmuramos por toda a vida. Você planta para esta vida, você busca o teu reino, trabalho, somente isso, não evangeliza, não ora, não santifica, falta na igreja, não está presente no serviço do Senhor. Por quê? Onde está fulano? Onde está o cicrano? Está construindo o seu reino, está ansioso com as suas preocupações, está construindo a sua vida, e aí eu quero ter estas demais coisas, eu não edifico o reino, eu não sirvo, eu não busco, eu não alcanço as demais coisas. Eu planto em um terreno ácido, eu junto em uma meia furada, e eu não consigo juntar nada, porque eu não entendo a lógica do reino de Deus. Meus queridos irmãos, aqui está um mistério, um segredo da vida cristã. Eu gostaria que você entesourasse este mistério, se você ainda não aprendeu. É maravilhoso. É o mistério do contentamento cristão, que conforme você obedece a Deus de coração e você põe nele e no seu reino, na sua casa de oração e obra, o seu coração, a sua mente, a sua vida, tudo que você é, colocando em primeiro lugar a sua justiça, então Deus vai acrescentando nesta jornada as demais coisas. Você já parou para perceber isso, que isso tem acontecido na tua vida quando você põe o reino de Deus em primeiro lugar? Naqueles momentos mais intensos, dedicados, sérios e sinceros à oração, ao serviço do Senhor, a estar com o povo de Deus, parece que uma coisa vai aparecendo aqui, outra coisa ali, outra coisa acolá. Não é verdade? Você já percebeu isso? É Deus quem adiciona estas coisas. Ele acrescenta no reino de Deus, conforme nós buscamos a justiça, Ele acrescenta as demais coisas. Ele acrescenta marido, Ele acrescenta esposa, Ele acrescenta comida, bebida, trabalho, teto, amigos, conforto, família. Ele acrescenta. Isso pertence a Ele. É isso que Ele está dizendo aqui neste versículo. Esse versículo, ele não está preso dentro de uma moldura, uma grade de 2000 anos atrás, não. Ele está falando comigo e com você hoje. Ele é Espírito, Ele é verdade, estes versículos. Meus queridos irmãos, nós não precisamos ir a uma igreja da teologia da prosperidade para entender estas coisas. Se você tem uma experiência cristã genuína, você sabe que no momento em que você põe o reino de Deus em primeiro lugar e a vida para o Senhor, Ele começa a acrescentar as demais coisas, sim. Pertence a Ele, e Ele está dizendo isso aqui nesta palavra, e é maravilhoso. Sentir, experimentar e observar isso na vida do povo de Deus. Bem, saiba que ao contrário também é verdadeiro. E muitos crentes irão testemunhar isso a você, que enquanto colocaram sua ansiedade, esse texto está falando sobre ansiedade, não é? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Enquanto colocaram sua ansiedade em buscar um marido, uma esposa, um trabalho, uma solução para dívidas, comidas, bebida, roupa, e negligenciaram sua vida com Cristo, e negligenciaram as exigências de Deus, porque Deus tem exigências em sua palavra, a vida da congregação e do povo de Deus nesta colônia do céu, eles sentiram e perceberam que não alcançavam nada daquilo pelo qual estavam ansiosos. Não é interessante? Eu não digo isso com tom de crítica, mas no dia em que você entender que esta é a lógica espiritual do reino de Deus, e você virar esta chave desta lógica espiritual, que conforme o reino de Deus vem em primeiro lugar, então você saberá que Ele acrescentará as demais coisas. Para Deus não há valor como para nós, uma casa, um marido, uma esposa, não há coisa pesada para Deus. Deus não é uma energia mística que eu preciso criar alavancas místicas, vale de sal, oferta para operar no místico e Ele me dar coisas. Não, Ele já prometeu que se eu coloco Cristo Jesus e o seu reino para me desenraizar desta vida e servi-lo e amá-lo e viver para Ele, Ele irá adicionar as demais coisas. Onde está você no dia do Senhor? Onde está você na obra do Senhor? Você irá experimentar uma vida, querido, mais contente, mais alegre, mais em paz, e você terá aquilo que você necessita para a sua vida. Quando o reino de Deus tiver o primeiro lugar em tua vida e em tua estima, você terá. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida. E quem está falando aqui não é um pastor pentecostal, é a palavra de Deus. É ela quem diz isso para você. Nós não queremos
usurpar, roubar o que está escrito na palavra de Deus. Você verá Deus acrescentar esposa, sim, marido, sim, comida, sim, amigos e trabalho. Eu poderia passar o resto do dia conversando com você sobre coisas que Deus acrescentou na minha vida e o testemunho de outros crentes em Jesus Cristo. Por que nós somos senhores pequena fé? Por que nós somos senhoras pequena fé? Aqui está o problema, não é? Nós chegaremos nesse ponto em um minuto. Veja o versículo de número 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Uma coisa é prover para o dia de amanhã. Outra coisa é tornar-se ansioso com o dia de amanhã. Tornar-se ansioso pelo dia de amanhã é sempre errado. Nós aprendemos aqui. Mas a única maneira de prover para o amanhã, sem se tornar ansioso com ele, é colocar em prática hoje o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos uma advertência positiva aqui neste versículo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Queridos, por que está ansioso, inquieto pelo dia de amanhã? Por que carregar fardos do dia de amanhã hoje? Por que tomar emprestado? Não tome emprestado, diz o Salvador, preocupações de amanhã e traga para hoje. Deus é tão sábio, meus irmãos. Se Deus ordenou as coisas e os problemas que virão para que eles ocorram aos poucos, para que nós os vençamos por etapas, não é bom tentar vencê-los todos de uma vez só hoje, não é? Porque Deus não vai dar a força de amanhã para você hoje, não. Assim, não traga o problema de amanhã para o dia de hoje. É isso que Cristo está dizendo aqui. Isso aqui não é palestra de autoajuda, não, entenda. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não tome emprestado do dia de amanhã ansiedades para usar hoje, para sobrecarregar sua vida hoje. Basta, ele diz, a cada dia o seu mal. Deixe para lá, para o amanhã, a ansiedade de amanhã. E assim faça hoje, como fruto de gratidão a Deus, aquilo que Deus demanda de você que seja feito hoje. É muito interessante pensar sobre o conceito de hoje. Hoje na Bíblia, não é? Ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, hoje, não é? Amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, um dia individual, basta a cada dia, hoje, o seu mal. É muito interessante o conceito do dia hoje na palavra de Deus. A Bíblia lida com o dia de hoje, e de uma maneira espiritual muito profunda. Ele diz, por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 95:7, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você hoje está ouvindo Deus falar com a tua vida, por que lançar fora a lição de hoje e deixá-la para recapitular amanhã? Quando o dia do Espírito operar em tua vida pela palavra é hoje. Ela apresenta o dia do Senhor, o domingo, nesta mesma ideia de conceitual do dia chamado hoje. O domingo é visto assim na palavra de Deus. O domingo é um dia para ser vivido hoje. Hoje é o dia do Senhor, um dia em 7, para o crente estar junto com outros crentes e como igreja fazer as coisas que Deus comandou. Onde está você no dia do Senhor? Em ambos os cultos. Acaso é tempo de cuidar da casa, do corpo, da vida terrena neste dia, de uma esposa incrédula? Se as exigências de Deus para este dia não são cumpridas hoje, então está provado que nós não estamos interessadas nela. Você está reunido em ambos os cultos? Eu estou levantando perguntas sobre o dia chamado hoje. O dia do Senhor é visto desta maneira. O que te impede de estar em ambos os cultos? A vida cristã é uma vida de sacrifício. Você está se esforçando em levar o evangelho da graça redentora no dia chamado hoje, em colocar o primeiro reino de Deus, em compartilhar a graça que te foi estendida. Onde você está no dia chamado hoje? O dia do Senhor. Você está junto com os irmãos em admoestação, em algum serviço do reino? Onde você está, meu querido irmão, no dia de hoje? Você está trabalhando nas preocupações do dia de amanhã, no dia chamado hoje?
Essa é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo levanta, e é uma pergunta racional. A palavra de Deus é puramente racional, permeada pelo Espírito de glória que aplica às nossas vidas. Ela apela a pessoas inteligentes, a pessoas racionais, ela nos leva a perguntar essas questões. O domingo vem muitas vezes, não é, como um teste que prova a quem nós estamos servindo. De fato, e sem sombra de dúvida, é Deus ou é nossos interesses que nós servimos? O domingo vem como teste. O domingo é a prova de análise, tira e queda, matemático. Versículo 24, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Onde você está? Na casa de Deus com o povo de Deus ou em outro lugar? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se nós não estamos servindo a Deus, o que quer que nós estejamos fazendo, nós estamos servindo os nossos interesses. No dia chamado hoje, no dia preparado para o Senhor, você não pode estar na obra e no culto ao Senhor com a mente e o coração nela, e também nas coisas desta vida com a mente e o coração nela. Não podeis servir a dois senhores, você está apenas em um deles. Acaso um crente está tão ansioso com esta vida que deixaria de estar com o povo de Deus no dia do Senhor e boicotaria o culto do Senhor, boicotaria a adoração a Deus e a comunhão com o povo de Deus para curtir a ansiedade e trabalhar nesta ansiedade, remoer nesta ansiedade, prover para esta vida e cuidar deste corpo no dia separado? Será que nós somos tão ousados que nós tomamos o dia do Senhor para acumular outras coisas que não conseguimos ou não nos deixaram fazer durante a semana? Não, meu querido irmão. Uma marca de fé no crente é que, independente do que seja, nós separamos um dia em 7, que já foi separado por Deus, para estarmos juntos com o povo de Deus, adorando, servindo, o que quer que seja. Eu fico na chuva, eu não como, o que quer que seja, nós separamos. Isso é um sinal de sacrifício. Isso não irá acontecer, ficar na chuva ou comer, ou o que quer que seja, porque Deus, conforme você busca o reino de Deus em primeiro lugar, de uma maneira tão surpreendente, na segunda ou na sexta, Ele irá fazer algo tão precioso. Ele já viu de antemão onde você colocaria o teu coração no dia do Senhor. Ele está lhe testando, Ele testa você e testa a mim. Será que nós não passamos no teste continuamente? O dia do Senhor, ele vem como um teste. Ao acaso o crente estará tomado por afazeres no dia do Senhor, no dia chamado hoje, em vez de estar no serviço do Senhor? Bem, queridos, estes versículos devem desafiar os nossos corações. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Estas são palavras maravilhosas e nós queremos desafiar as nossas vidas com ela. E a fé, ela precisa andar sobrenaturalmente, crendo realmente na provisão do Senhor. Bem, o versículo 33 fala sobre a vida de hoje, o dia chamado hoje. E o Senhor, em primeiro lugar, é colocado no dia chamado hoje. E o versículo 34 vai falar sobre o amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quando o dia de amanhã chegar, haverá novas dificuldades, haverá novos desafios, mas haverá também novas forças, haverá também nova graça, haverá também novo vigor, haverá nova intervenção de Deus em nossas vidas, haverá novo favor da parte de Deus. Para que tomar emprestado de amanhã e trazer para hoje algo que Deus já tem preparado para as nossas vidas, para o dia de amanhã, a força e o vigor para as provações? Bem, o Senhor, tendo feito então o seu apelo racional contra nossos temores irracionais, Ele repete agora, como que com uma insistência, não é? A advertência com a qual ele começou. Ele começou no versículo 25, com esta parte do capítulo, dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E ele conclui esta parte do capítulo no versículo 34 com a mesma nota: não andeis inquietos, ele diz, pois pelo dia de amanhã. Por que crentes se tornam ansiosos? Bem, nós temos pouco tempo, mas eu quero responder esta pergunta aqui nesse texto. Qual é a causa de nossa ansiedade? Por que nós nos tornamos ansiosos? Qual é a causa, a raiz de nossa ansiedade com coisas materiais ou situacionais? Eu penso que a resposta esteja aqui no próprio texto, no versículo 30. Veja o que ele diz no versículo 30. Ele dá a chave de compreensão de toda a ansiedade de um crente. Ele diz: pois se Deus
assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui está a causa de nossa ansiedade, a nossa pequena fé. Parece um tanto humorístico, não é assim? É difícil ver o tom da voz do Senhor Jesus Cristo. É a nossa fé, ou pequena fé, a causa da nossa ansiedade e precipitações. Vós, homens de pequena fé. O Senhor argumenta que a causa de nossas ansiedades materiais é uma pequena fé. Essa é a causa final, meus irmãos. Se nós cozinharmos tudo, a essência ali, filtrarmos tudo nesse funil, a causa de nossas ansiedades materiais e situacionais é uma pequena fé de fato. Nós temos vivido às vezes como crentes descrentes. Mas o que ele quer dizer com pequena fé? Bem, veja que não diz vocês não possuem fé. Ele não diz isso. O fato dele lidar com fé e colocar a fé na medida em que está na mente e no coração daqueles crentes, mostra que eles possuem fé, mas é uma pequena fé. Vocês possuem fé, ele está dizendo, mas é uma pequena fé muitas vezes que nós possuímos. Não é falta de fé que preocupa o Senhor Jesus, mas é quão inadequada é essa nossa fé tantas vezes em Deus, na palavra de Deus. Este, meus irmãos, é o nosso problema. Um pregador escreveu um dia que nós cremos muitas vezes, e essa é a raiz do nosso problema, muitas vezes nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mas nós não cremos nele. Você entendeu? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mas nós não cremos nele. O que ele quis dizer foi que nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas nós não cremos no que ele diz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, é Jesus quem está dizendo aqui, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E isso muitas vezes se aplica a nós. Uma pequena fé é a causa de nossos males. O Senhor está falando aqui de crentes que têm uma fé salvífica apenas. Observe o cuidado. O Senhor é o mestre das palavras. Não há nada irregular, sem propósito, por acaso aqui não. Ele fala sobre uma fé reduzida. Crentes que têm uma fé salvífica apenas. A fé que lhes foi dada para a salvação e parou ali. Você recebeu fé para a salvação, para crer no Senhor, para se arrepender, mas essa tua fé talvez possa ter parado ali. E porque você tem uma fé salvífica apenas, você não experimenta muitas coisas maravilhosas da vida salva, da conversão. Porque você tem uma fé reduzida. Assim você é inclinado, talvez, à ansiedade, a estar muito ansioso. Um senso de preocupação excessiva que nos ataca na vida, concernente aos cuidados, às necessidades. Eu vou ter, eu não vou ter, como vai ser, como não vai ser. Se sentir abatido, se sentir derrotado, lá embaixo. E os cuidados e as preocupações são resultado de uma fé reduzida, diz o Salvador, o Senhor da Glória. Queridos, a fé reduzida é uma fé que se confina apenas às questões da salvação, por isso ela é reduzida. Por isso ela é uma pequena fé, reduzida. Ela está confinada apenas à salvação. A fé, nesse caso, ela não se estende, ela não se aplica à vida, a todas as questões da vida. Ó vós, homens e mulheres de pequena fé, nós somos assim tantas vezes. Nós temos uma fé reduzida que está ali conosco apenas para a certeza de salvação, apenas para o final. Eu vou ser salvo, eu fui salvo, ele já me salvou, eu estou seguro, eu sei que eu tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Mas e aí? E o restante da fé, porque ela não se aplica para a vida inteira? Esse é o nosso problema, uma pequena fé, uma fé reduzida. Muitos crentes parecem pensar que a fé é algo que somente se aplica à questão da salvação. Será que você foi tomado por esse labirinto teológico, que a fé é só para a salvação, porque nós falamos tanto, não é, de fé para a salvação? E o resultado, em suas ideias, ou melhor, em suas vidas diárias, é que são derrotados, crentes derrotados. E há pouca diferença entre eles e as pessoas do mundo. Ali está um mundano assim e ali está o crente assim. Por causa de uma pequena fé.
porque a sua fé é reservada somente para a salvação. E às vezes até na salvação começa a titubear, porque ela não é estendida para a vida como um todo. É uma fé confinada, uma fé pequena, uma fé reduzida em seu escopo. Qual é a resposta para uma pequena fé? Para vencer uma pequena fé, em largá-la a todos os aspectos da vida, a mesma fé, é necessário perceber que na Bíblia a fé se estende a todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. É a fé dos crentes de Hebreus, capítulo 11. Ela se aplica a toda a fé, a toda a vida, é uma fé que crê, é uma fé que acredita nas promessas de Deus, é uma fé que crê, que acredita e que se levanta crendo. Muitas vezes nós cremos no Salvador, mas nós não cremos nele. Nós cremos nele como Senhor da glória, mas nós não cremos no que ele diz. Será que nós nos encontramos nessa categoria? Esse é o primeiro problema de uma fé minguada, de uma pequena fé reduzida. O Senhor Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. E no lugar de ir a ele, nós guardamos a nossa ansiedade para nós. Nos deixamos ser abatidos por elas. E nós ficamos ansiosos com as coisas. Por quê? Porque nós achamos que esse vinde a mim é somente vinde a mim para a salvação. Não levante a mão quem acertou nessa aqui. Pois é. Será que esse é o nosso problema, meus irmãos? Nós achamos que esse vinde a mim é somente para a salvação. Eu já fui, então, meus problemas, minhas ansiedades, meus temores, eu tenho que carregar sozinho. Mas ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que esse é meu caso? Nesta manhã eu tenho uma pequena fé, uma fé reduzida apenas à salvação. O segundo problema de uma fé pequena é que a pequena fé tende a não pensar como um crente. Para aumentar a sua fé e vencer a ansiedade, você precisa pensar mais como um crente. Mais como um crente deve pensar. Se você se sente ansioso e diz: o que vai ser de mim, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser de mim ali, o que eu vou comer, o que eu vou me vestir, como será? Será isso, será aquilo, será que será? Mas o Senhor está urgindo que nós pensemos e raciocinemos. Veja como a palavra de Deus é racional. Jesus vem e diz, ele dá um toquezinho na gente como se fora: olhe os passarinhos, veja os lírios do campo, pense como um crente. Raciocine, ó homens de pequena fé, reduzida à salvação somente. O que é isso? O que é a essência da fé? Eu gostaria de tentar concluir, há muito a ser dito, mas correr para o final, tentando explicar a essência da fé cristã. Não a fé como doutrinas, aquele conjunto de fé que compõe o cristianismo, mas a fé da vida diária, a fé que nós recebemos desde a conversão pela vida diária. O que é a fé em essência? A fé, meus queridos irmãos, em essência, é pensar como um crente. Eu tenho absoluta certeza que se você foi salvo, você já experimentou isso muitas vezes, foi bênçãos tremendas, mas você esqueceu provavelmente. A fé em essência é pensar, é raciocinar como um crente. É um crente conversando consigo mesmo e raciocinando consigo mesmo como um crente. Esse crente, ele começa a ficar ansioso por alguma razão. E sabe o que o crente faz? Ele começa a raciocinar consigo mesmo como um crente. Por que estás ansioso, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus, e ainda verá a sua salvação. Ele me trará a provisão. Por que está ansioso, minha alma? E você se levanta dali, como um crente. A essência da fé é um crente conversando consigo mesmo. Pense, ele te salvou um dia. Por acaso ele te irá lançar fora? Ele te salvou sem méritos nenhum da tua parte? Por acaso ele te lançará fora pelos teus deméritos? Pense, raciocine. Ele já me protegeu de tantas maneiras maravilhosas. Por que eu estou me levando por esta ansiedade agora? Ele já me abençoou na infância, na adolescência, na juventude.
Quando eu não tinha nada nem ninguém, eu precisava ser pego no braço, alimentado. Se me deixasse ele, eu morria no sol. Ele me trouxe até essa altura da minha vida. Pense, raciocine. Ele me guardou por tantos anos, não me guardará agora? A fé, em essência, é um crente falando, raciocinando consigo mesmo como um crente. Assim, o segundo problema de uma fé pequena é que tende a não pensar como um crente. Ela tende a não raciocinar, é necessário ponderar. Considerar, pense como um crente. Quando nós começamos a nos entregar e agir, dizer o que será, como vai ser, você não está pensando, isso aí é a entrega do pensamento, isso aí é a derrota do raciocínio. Você pensa consigo mesmo, e todas as vezes que você fez isso, você conseguiu se levantar dali com alegria, e você viu Deus te abençoar. O terceiro problema de uma fé pequena é que ela tende a não tomar as declarações da Bíblia como reais para a sua vida. A pequena fé age assim: eu me vejo em dificuldade, eu me vejo ansioso, o que eu devo fazer? Bem, eu devo tomar a palavra de Deus, como ela se revela, como que ela esteja falando a mim, onde ela promete para os crentes, então ela está prometendo para mim, porque eu sou um crente, são coisas para mim. Mas a minha pequena fé e o mundo e o diabo vai fazer tudo para que isso não aconteça, que essas palavras: não estejais ansiosos, pois quanto à vossa vida... Não, essas palavras foram somente para os discípulos. Ali estava Jesus em pé falando com eles, e eu estou aqui contemplando essa pintura, essa figura maravilhosa. Eu vou embora com a minha ansiedade. Não é isso que acontece. A pequena fé me faz olhar para a Bíblia e não tomar ela como valor de capa, como falando para mim. Não, essas palavras foram para pessoas 2000 anos atrás. Aqui está o Senhor Jesus dizendo, a palavra de Deus dizendo: nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Mas aqui foram para os santos do passado, não é, pastor? Foi só para eles. Aqui está a palavra dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aqui foi somente para Davi, porque ele passou, para aquela dificuldade lá com Batseba, foi para ele somente. Essa é uma pequena fé que não toma as declarações da palavra de Deus para si mesma, é uma fé reduzida apenas à salvação. Essa fé, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa se estender. Essa é a razão, esse é o motivo, é uma pequena fé. Aqui está a resposta para esta pequena fé: compreender que estas coisas que estão na palavra de Deus são para nós hoje. Romanos capítulo 15, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz isso aqui: marque em teu coração, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, quais Escrituras? Aquelas que dantes foram escritas, tenhamos o quê? Esperança. E esperança aqui é perseverança na palavra de Deus. Quarto problema com a fé pequena é que a fé pequena, reduzida, ainda embora reduzida só à salvação, ela tem grandes dificuldades de conhecer as implicações da salvação. Você já parou para pensar que você foi salvo e que você tem uma nova posição, um novo status espiritual? Você agora, eu não estou tomando termo emprestado do neopentecostalismo não, você agora é filho do rei, você está no reino de Cristo, você é um salvo. Será que você, deixe-me usar um termo também que não é pentecostal, você se apropria disso? Eu sou um filho do rei, eu sou um filho de Deus, eu sou um discípulo, um servo do Deus vivo. Eu não sou tratado como qualquer um por Deus. Ele me amou. Aqui está o crente raciocinando consigo mesmo: ele me salvou, eu tenho vida eterna, ele me deu a vida, ele irá preservar esta vida, ele não vai me deixar morrer por qualquer coisa, ele não vai me lançar fora. Eu estou seguindo o caminho do Senhor, estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não estou fazendo coisas tolas, como alguns por aí que inventam coisas para crer na Bíblia e saem crendo no que Deus não declarou. Eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E esse é o raciocínio aqui do versículo 26, do capítulo 6 de Mateus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam. Raciocínio, meu querido amigo. Nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Por último, essa pequena fé é uma fé que falha em aplicar o que nós já conhecemos e o que nós cremos à realidade em nossa volta que nos circunda. É muito pobre o cristianismo
que possui uma fé maravilhosa para a salvação, mas que não consegue aplicar esta fé maravilhosa a questões da vida em volta, as provações diárias. Nós devemos aplicar nossa fé, meus irmãos, sempre ler todas as coisas em nossa volta conforme elas vêm a nós, pela ótica da fé que nós recebemos. Nossa fé deve aumentar, e ela pode aumentar, e ela irá aumentar se nós começarmos a raciocinar como cristãos, como crentes em Jesus Cristo. Bem, eu gostaria de falar sobre como aumentar a fé, mas nós temos lidado muitas vezes com este tema. Você faz uso diligente da memória. Você se lembra o que Ele já fez em tua vida, o que Ele fez por você. Você também respeita as provisões de Deus, provisão de Deus quanto ao dia do Senhor. Ele te deu este dia. Ponha o reino de Deus em primeiro lugar neste dia. Ele te deu amigos e irmãos para estar junto, trabalhadores. Respeite a provisão de Deus. Respeite a provisão de Deus nas questões econômicas, financeiras, o lote que Ele te deu nesta vida. A carga que você tem que persistir, dependendo do Senhor, em carregar. Respeite a provisão de Deus, a maneira como Ele tem lidado com você. Respeite isso, isso é uma maneira de aumentar a fé. A fé, querida, como um músculo no corpo, porque nós recebemos ela na salvação. Ela está ali, não é? Todo mundo tem músculos, estão todos ali. Mas porque a gente não usa, não exercita a fé, quando a gente precisa usar esse músculo, é dor, é cãibra, não consigo levantar, não consigo subir uma escadaria de 15 degraus. Assim, às vezes, é a fé. Quando nós somos testados, ela desmorona, ela não consegue, o que será, como vai ser, o que eu vou fazer, eu não me aguento, eu quero sair de mim. Assim nós precisamos exercitar a fé. E a maneira de exercitar a fé é pensarmos como crentes em Jesus. É lembrarmos o que Ele fez por nós, é nos submetermos às exigências do Senhor, às provisões do Senhor. Qual é a causa da frieza espiritual? Uma pequena fé reduzida. Qual é a causa de exasperarmos com as coisas materiais? Uma fé reduzida. Queridos meus, queridos irmãos, nesse texto, o Senhor desmascara a ansiedade. Ele desmascara por inteiro. E Ele está dizendo, a razão da vossa ansiedade é que vocês possuem uma pequena fé, porque eu estou pronto a dar e adicionar todas as coisas que vocês precisam. Está bem aqui diante de nós. Mas buscai primeiro, diz o Salvador, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, Ele que fará isso. Ele que fará isso. Vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Que o Senhor nos abençoe e aplique esta meditação da palavra às nossas almas e nos transforme de agora e para sempre.